Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Carta que nos escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 9. Tá. Tudo bom. Eu farei a leitura, irmãos, dos versos 14 até o final deste capítulo, e essa será a porção que nós iremos expor nesta noite. Romanos 9, versos 14 a 33, até o final deste capítulo. Essa será a porção que nós iremos expor. Romanos 9, 14 a 33. Eu peço então que todos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, deste texto que inclusive nos fala muito do povo de Deus no Antigo Testamento, um texto que certamente nos traz ensinamentos para hoje, para as nossas vidas. Portanto, todos prestem atenção à palavra do Senhor, assim está escrito. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo, meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías:
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, calmamente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, deles íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Bondoso Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez Tu nos traz, ó Deus, um texto difícil, um texto com certa dureza, e resta-nos, ó Deus, pedir graça. Graça é o que precisamos. A graça que não é barata, a graça que não nos deixa ser licenciosos, desrespeitosos e até mesmo incrédulos para com o Senhor, mas a mesma graça que também faz nos perceber o Teu maravilhoso amor, a maravilhosa graça que nos faça perceber o Teu amor que transborda em Jesus Cristo para com os que creem. Ó Senhor, opera esta graça em nosso coração, hoje, nesta noite. Graça que constrange o coração do Teu povo, constrange a temer mais o Senhor, a Te amar reverentemente, a sermos cada vez mais vasos de honra. Ser gracioso conosco, ó Pai. Por Tua misericórdia em Cristo Jesus, te oramos. Amém. Certamente esse é um dos textos mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos, não é verdade? Muitos hoje têm vindo à fé reformada através de pregações acerca desse assunto. Pregadores até mesmo fora do nosso país pregam sobre diversas passagens bíblicas, mas aquilo que mais fica divulgado entre as pessoas é quando eles falam desse assunto, em especial aqui, que acabamos de ler. A doutrina da predestinação, no que diz respeito à eleição daqueles que Deus amou antes de todas as coisas, e igualmente a mesma doutrina que também mostra que Deus rejeitou antes de criar homens, seres humanos. Essa é uma doutrina, irmão, certamente importante, mas que, como foi lido na nossa liturgia e muito bem falado pelo nosso liturgo, não deve nos levar a discussões vazias que por vezes nós nos envolvemos, discussões que não trazem fruto algum. Só traz mais ira, animosidades. Certamente essa é uma doutrina que deve produzir em nossos corações, como veremos, uma vida de honrar a Deus. E é isso que desejamos ao pregar esse sermão. Tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: a ira e misericórdia divinas. Essas são as duas coisas colocadas aqui. Durante todo o texto, Deus está contrapondo aqui, ou melhor dizendo, mostrando em paralelo a sua ira para com aqueles que são os perdidos, aqueles que foram reprovados,
e a sua misericórdia para com aqueles que ele amou. A ira e a misericórdia divinas, esse é o tema do nosso sermão. E o ensino desse texto ele pode ser resumido na seguinte frase, preste bem atenção: Deus exerce ira e misericórdia conforme a sua vontade. Deus exerce ira e misericórdia conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Nós veremos, irmãos, esse sermão sobre 3 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, Deus não é injusto. Em segundo lugar, Deus não é o autor do pecado. E em terceiro lugar, os perdidos são incrédulos. São 3 pontos. Deus não é injusto, Deus não é o autor do pecado, e em terceiro lugar, os perdidos são incrédulos. Os perdidos são incrédulos. Vamos voltar agora os nossos olhos para o verso 14, diz o texto das Sagradas Escrituras. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Meus irmãos, o texto nos mostra, em primeiro lugar, que Deus não é injusto. Que Deus não é injusto. É impressionante como o homem ele faz um trabalho de atribuir a injustiça a Deus antes a reconhecer que a injustiça brota do seu próprio coração. E é exatamente por isso que há aqui a relevância na pergunta. Paulo já falou sobre o assunto de que Deus amou Jacó e odiou Esaú, ainda quando eles estavam no ventre da sua mãe, foi anunciado isso à sua mãe. E alguns, ou melhor, muitos, não apenas nos dias de Paulo, mas inclusive nos nossos dias, veja que esse pensamento ele não é novo. Esse assunto não é a última notícia do momento. Isso vem dos dias de Paulo e, na verdade, muito antes dos dias de Paulo. Ao anunciar, então, que amou Deus um e odiou o outro antes que nascessem, antes que operassem coisas, vem a pergunta e vem a fala que muitos falam nos nossos dias: pronto, isso é injustiça? Ora, como assim? Deus não deu nem tempo para eles pecarem, para mostrar quem é que ia amar ou não. Isso é injusto? E a Escritura, obviamente, irmãos, como divinas, e como Deus que já conhece os nossos corações, já se adianta e faz a pergunta, antes mesmo que o próprio leitor abra sua boca e fale. Há injustiça, então, da parte de Deus? Moisés, perceba, ele está respondendo a perguntas. Aliás, Paulo está respondendo a perguntas diversas neste capítulo. Vemos que não só aqui em Romanos 9, mas também em Romanos 10, ele reproduzirá perguntas que muitos vão fazer ao ouvir essas palavras. E aqui então ele está respondendo a essas perguntas. Ele mesmo as faz, as traz, trazendo a surpresa, e ele mesmo responde a essas perguntas. E veja como ele responde: a injustiça então da parte de Deus é injusto? Porque ele já odiou alguém que nem mesmo cometeu a menor injustiça? De modo nenhum. Irmãos, o homem insiste em pensar mal de Deus, em tê-lo como seu igual. Mas Deus é Deus. Lembramos aqui da palavra do servo do Senhor Tiago. Toda boa dádiva. O que vem de Deus é toda boa dádiva. Todo o dom perfeito. É isso que vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Mais nada. Não há trevas nele.
Não há maldade nele, não há perversidade nele. Às vezes como uma criança, né, que é, pega ali um bichinho e fica maltratando ele e observando o que é que vai acontecer. Deus não faz isso com o ser humano. Não há injustiça de modo nenhum. Ou seja, tire isso da sua cabeça. Não há injustiça da parte de Deus. Ele elege livremente aqueles que ele quer. Isso é algo da escolha dele, do decreto dele. Isso é verdade tanto a respeito de quem ele amou, quanto a respeito de quem ele rejeitou. Veja como então Moisés segue respondendo, ele diz, Paulo segue respondendo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, verso 15. Pois ele diz a Moisés, Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Esse foi o relato do momento em que Moisés subiu até o Senhor, querendo constranger a Deus, apertá-lo para que ele perdoasse o povo que tinha feito o bezerro de ouro. E Deus já disse, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Pode parar. É de quem eu quiser que eu vou ter misericórdia. É de quem eu quiser que eu vou me compadecer. Não me aperte. Eu não sou pressionado por ninguém ou por coisa alguma para amar alguém. Eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Deus não é forçado por nenhuma chantagem humana a se compadecer de ninguém. Ele se compadece. Deus não é como nós, muitas vezes, que alguém vem e pede uma ajuda e a gente querendo acabar com aquela situação meio constrangedora, a gente pega o dinheiro ali ou alguma coisa, ou atende aquilo que está sendo pedido e dá. Mas não porque é que a gente quer. É porque a gente quer acabar com a situação. Não, Deus não é assim. Ele é livre. É isso que está escrito. E então, isso é verdade, irmãos, não só em relação a sua ira, mas também em relação à sua misericórdia. E é por isso que então, no verso 18, diz o texto logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apressa. Não depende de quem corre, ou de quem se esforça, ou de quem faz alguma coisa, de quem chama a atenção de Deus, ou de quem está ali trabalhando. Até inventam, né? Dizem algumas pessoas que existe um versículo na Bíblia, né? Faça por onde, faça por ti que eu te ajudarei. Eu não sei qual versículo, onde é que está esse versículo. Não. Não depende de quem corre, de quem está ali se esforçando. Depende de Deus querer. E assim então, quando ele derrama a sua ira, é porque ele quis derramar sobre aqueles que mereceram sua ira. Quando ele derrama a sua misericórdia, é porque apesar dos pecados eles mereciam a ira. Mas ele foi bondoso. Ele quis derramar a sua misericórdia. Ele quis se compadecer. Veja, Deus não é injusto, não apenas no que diz respeito quando ele derrama a sua ira, porque os pecadores merecem a ira de Deus. Mas alguém pode olhar para uma pessoa que fez coisas terríveis no passado. Uma pessoa que por décadas foi instrumento nas mãos de Satanás e do pecado para acabar com a vida de muitas pessoas, para destruir famílias. E Deus então se compadece. Ele também não é injusto quando ele faz isso. Ele não é injusto quando ele derrama sua ira, porque o pecador merece. Ele não é injusto quando ele derrama sua misericórdia, porque recebeu o pagamento
E esse um foi Jesus Cristo. Ele não é injusto. Quando ele coloca em prática o seu decreto, quando ele coloca em prática a sua vontade eterna, ele não é injusto. De forma alguma. É isso que vemos nesse texto. E por que Deus, então, irmãos, escolhe salvar uns e outros não? Quando a criatura, então, quer obedecer essa resposta, quer obter essa resposta, ela está tentando acessar aquilo que nunca, não apenas não foi revelado a ela, mas também nunca lhe será revelado. Por que Deus amou Jacó e odiou Esaú? Não tem resposta. Porque ele quis. Porque ele quis. Será se um funcionário de uma empresa, ao ouvir a ordem de um gerente, ou até mesmo do dono da empresa, vai se atrever a entrar na sala desse gerente e perguntar por que esse pedido tem que ser feito? Por que agora essa regra tem que ser mudada? Será se isso acontece? Ora, se isso é verdade, irmãos, no meio dos homens, quanto mais comparando a relação que temos com Deus. Não nos compete saber do conselho de Deus, da sua vontade. Deus abre ainda assim uma portinha para nós. Veja no verso 17 diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aqui há como se a Escritura dissesse, vocês querem saber alguma coisa? Então Deus abre um pouco, uma fresta dessa porta. Nós sabemos a história. Faraó, adorado como um deus, recebe Moisés, dizendo que Deus, o Deus dos hebreus, apareceu até ele, dizendo, deixe ir o meu povo. Ele recebe uma ordem. Faraó, recebendo uma ordem de alguém que é de um povo escravo, seus brilhos foram todos mexidos. Ele olhou Moisés de cima a baixo. Quem é esse Deus? Ele se sentia um Deus. Ele era adorado. Ele era tratado como um Deus. E o texto nos mostra, meus irmãos, quando mesmo Moisés, usado por Deus, diz: eu te levantei, Faraó, para mostrar o meu poder e para fazer o meu nome ser anunciado por toda a terra. Aquele que se achava tão imponente em seu poder, aquele que se achava tão cheio de autoridade e autonomia, ouve que está sendo um mero instrumento para revelar o poder do Deus vivo. Ouve que toda a sua arrogância e a sua resistência não passa do plano de Deus. Para mostrar o poder não de Faraó, mas de Deus mesmo. E nós sabemos a história, como Deus foi fazendo o lombo de Faraó e se curvando a cada praga, até a última praga que o próprio Faraó disse, vão embora. Havia terror e desespero, quando em cada família, a força, o primogênito representa a força, o vigor, aquele que inclusive iria herdar o nome da família, iria dar seguimento a tudo que a família construiu, pois foi ele mesmo que morreu. Havia terror. E então o próprio Faraó se curva e diz, vão embora, mas vão logo.
Tudo isso mostrou, irmãos, o poder de Deus. Como Deus mostrou e arrasou, arrasou o Egito, e inclusive Faraó. Deus mostra o seu poder. Antes de passarmos para o segundo ponto, perceba algo interessante nesse texto. Veja no verso 17, porque a Escritura diz a Faraó. E aí ele traz aqui a citação lá de Êxodo. Quem disse essas palavras a Faraó? Moisés ou a Escritura? Moisés ou a Escritura? Se nós abrirmos em Êxodo, no capítulo 9, quem está falando é Moisés. Mas Paulo está dizendo que foi a Escritura. Quem disse? Moisés ou a Escritura? E a resposta é Deus através de Moisés. E quando Moisés falava, nos seus lábios estava a palavra de Deus. Moisés era como um profeta. E tudo o que foi registrado por Moisés era divino. E aqui, de forma maravilhosa, a própria Escritura traz a sua autenticidade. A própria Escritura, como um organismo vivo, que não precisa do homem para dizer o que é inspirado ou não. A própria Escritura, ela como que se levanta aqui e mostra que o Espírito Santo usou homens diversos durante vários anos. E toda ela é a palavra de Deus. De forma maravilhosa, nós vemos isso daqui. E a Escritura nos mostra que o poder de Deus foi anunciado através de Faraó. E até hoje, essa história é conhecida não apenas no meio do povo de Deus, mas até por ímpios. Como de fato Deus fez o seu poder ser anunciado através de um homem que, ao resistir, pensava que estava sendo forte. Mas ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria. Deus, irmãos, não é injusto quando ele pune os pecadores, derramando a sua ira. Ele também não é injusto quando ele se compadece daqueles que deveriam, ou melhor, mereceriam ser punidos pelos seus pecados. Mas nós estamos vendo que esse texto, esse assunto, ele provoca muitas dúvidas, não é verdade? Todos nós, quando que não fomos criados no meio reformado e começamos a ouvir a fé reformada, ficamos cheios de dúvidas, cheios inclusive de lutas dentro de nós. Não é possível, isso não pode ser verdade. Como assim? Isso é injustiça? Já vimos, isso não é injustiça. Deus não é injusto. Mas há muitas dúvidas que vêm. Ou melhor, na verdade, essas dúvidas, elas são o nosso pecado se manifestando, muitas vezes. E aqui passamos ao segundo ponto. Deus não é o autor do pecado. Peço que alguém, por gentileza, me traga água natural. Tu, porém, verso 19, tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Deus não é o autor do pecado, é isso que vemos aqui dos versos 19 a 29. Ao invés, então, de se render diante do Senhor, o homem continua resistindo. Ele continua argumentando contra Deus. Se o pecado já está determinado, por que Deus reclama? Por que Deus condena? Ora, se antes de todas as coisas, se antes de ele criar todo ser humano, ele já determinou os pecados que iriam ser cometidos, os pensamentos pecaminosos, como esses pensamentos iriam surgir, como eles iriam ser pensados. Ele já determinou exatamente o nível de ira pecaminosa que cada ser humano
iria pecar. Ele determinou cada pecado. E agora Deus se vira para o homem e diz: você pecou? Então você vai receber a punição por isso. É isso mesmo. É assim mesmo. O homem não aguenta. De que se queixa Deus ainda? Como assim ele irá me cobrar de alguma coisa que ele determinou? Eu não tenho culpa alguma. Ora, se Deus decretou que eu vou pecar, então a culpa é dele. Eu não tenho culpa nenhuma. De que se queixa Deus ainda? O pecado é dele, não meu. Irmãos, isso é uma blasfêmia terrível. Deus não é o autor do pecado. Quando o homem pensa isso, é o seu pecado trabalhando na mais alta potência contra Deus. É Satanás o influenciando no mais alto grau da mentira e do engano. Deus não é o autor do pecado. E essa palavra aqui, trazida de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu, essa palavra resistiu aqui, ela significa responder alguma coisa, vencer o argumento. Então o homem diz: como é então que eu vou vencer a Deus na sua queixa? Como eu vou conseguir derrubar essa acusação contra mim? De que forma? Isso já mostra, irmãos, a rebeldia do homem. Isso já mostra a rebeldia do homem. É como se ele dissesse assim: se eu não posso falar nada, pois eu me encontrei errado, por que Deus me manda responder aos questionamentos da lei? Já que eu tenho que ficar calado porque eu sempre estou errado, por que então ele vem com a sua lei me cobrando alguma coisa? Isso é arrogância e rebeldia. E as crianças sabem muito bem fazer isso. Elas batem o seu pé quando recebem um não, caladas ainda. É para ficar calado, papai e mamãe, tá bom. Rebeldia. E aí elas tentam fazer alguma coisa, quando elas deveriam pedir ajuda, e o pai e a mãe vai ver e já está feito uma bagunça terrível, e ela diz: mas o senhor mandou ficar calado. Rebeldia. Elas são nossos filhos, não é verdade? São nossos filhos mesmo. Porque muitas vezes nós somos assim também. Rebeldia. Dizer: Senhor, se o Senhor decretou tudo, então a culpa não é minha. Deus não é o autor do pecado, irmãos. Deus não é. Quando nós vemos os nossos filhos, aqueles que aqueles que existiam, quando eles vieram a existir, nós já existíamos, e nós já tínhamos uma história antes deles. Quando eles foram concebidos no ventre de suas mães, nós já existíamos, nós já tínhamos uma história. Inclusive, a história de conhecer, né, o casal se conhecer, construir algo na vida, então vem o primeiro filho, depois o segundo, enfim, os demais. Já havia toda uma história que tínhamos vivido, até que então a concepção. Então nós vemos a barriga crescer, o bebê se desenvolvendo. Hoje já temos inclusive até ultrassom para ver ali os ossinhos, o formato.
Ouvimos os primeiros sons que não tem sentido algum, né? Alguns bebês aqui estão assim, nessa fase, e a hora que eles começam a conversar, nós não entendemos nada, nós estamos vendo, olhando para eles. É tão lindinho, né? Olhamos assim, mas nós sabemos, não tem sentido algum, não é uma linguagem. Nós olhamos assim, olha como é pequeno. Nós vemos eles crescendo, desenvolvendo habilidades com as mãos, começam a andar. Depois eles começam a entender e a raciocinar e a argumentar. E já fazem perguntas difíceis. E nós vamos ensinando a eles as coisas da vida. O que acontece quando um filho desse levanta a sua cabeça contra o pai e a mãe e age rebeldemente? Nós lembramos de tudo isso, não é verdade? Nós dizemos: eu te vi crescer, menino, menina, me respeite. Nós nos sentimos insultados, não é verdade? Quem é esse menino, essa menina? Eu limpei o bumbum desse menino, dessa menina. E agora está se levantando assim, arrogantemente. Nós nos sentimos insultados, não é verdade? E como Deus se sente quando o homem olha para ele, erguendo o seu pescoço e dizendo: o Senhor é o autor do pecado? Como Deus se sente? Você percebe então por que a Escritura está sendo tão dura neste momento? Verso 20: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Você perdeu a cabeça? Você esqueceu quem você é? Vocês lembram das palavras que Deus disse a Jó? Jó, onde você estava quando eu lancei o limite do mar? Onde, Jó? Me conte. O que é que você estava fazendo? Fale das estrelas, Jó. Quais os nomes delas? Irmãos, quando nos comparamos com Deus, isso é ridículo. E é mais do que ridículo. Isso é digno de ira e de indignação. Quando o homem tenta dialogar com Deus, debater com Deus, é loucura. Nós olhamos para uma criancinha levantando a voz a um adulto e sentimos indignação. Mas o homem levantando a voz a Deus. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quando vem essas perguntas, Deus é injusto, ora, então, que na verdade elas são afirmações, Deus é injusto? Deus é o autor do pecado? Na verdade, é o resultado do homem se colocar no lugar de Deus. Ele pensa que ele é igual a Deus. Ele quer trazer a mente de Deus para o seu patamar. Não é assim, irmãos. Nós não conseguimos acessar os decretos e a mente de Deus assim. Ele é Deus, Ele quis, Ele é o Criador. Como de fato oramos pela boca do nosso irmão presbítero Tiago, ele nos criou, mas não precisava de nada. Ele seria eterna e infinitamente feliz sem criar um ser humano. Ele não precisa de nenhum de nós. Olhamos para toda a criação e achamos tão gloriosa, ele não precisa de nada dela. Ele não se completa com a criação. Nós olhamos, o homem olha para aquilo que ele é, aquilo que ele consegue pensar, aquilo que ele consegue fazer, e se acha o máximo. Deus olha para isso e é nada para ele.
Ele é outro, como dizem os bons filósofos, ele é aquele que é totalmente outro. Não é igual a nós. Ele é o Criador. Ele é aquele que faz o objeto, que pensa e faz com o seu poder. O texto segue, então, usando a ilustração aqui do vaso. E é muito interessante essa ilustração do vaso, porque nos ensina algumas coisas. Ela nos ensina que aquilo que é criado pelo oleiro, pelo artesão, o oleiro é o artesão que faz o vaso, é o vaso. O vaso é criado pelo oleiro. Ou seja, ele é o autor do vaso. E se ele é o autor do vaso, ele tem o direito de decidir o que há de ser com o vaso. Nós somos assim também, até certo ponto. As crianças, elas fazem um desenho e depois elas rasgam, jogam fora e deixam lá. Elas têm um brinquedo e elas decidem o que fazer com aquele brinquedo. É delas. Nós criamos algo, não gostamos disso, fazemos. Porque somos os autores daquilo. Ora, então não é verdade acerca de Deus? Deus é o autor de toda a criação. Então ele tem o direito. Ele exerceu o poder para que tudo viesse a existir. E como ouvimos pela manhã, ele não apenas exerceu o seu poder criando, é ele quem mantém. Se cada partícula de poeira existe, se a menor partícula do mundo existe, se a molécula de água existe, se o sangue corre na sua veia, se o seu coração bate, se o seu pulmão faz esse movimento para que haja a circulação do ar, se tudo isso acontece, é porque ele, com as suas mãos e pela palavra do seu poder, está sustentando todas as coisas. É ele quem sustenta as explosões do sol. É ele quem sustenta todas as coisas. Se Deus tirar o seu poder, há uma implosão. Acaba a existência daquilo. Ele não tem o direito, então, de fazer o que ele quiser com aquilo que ele criou, com aquilo que ele está ativamente mantendo. É lógico que ele tem, e não nos compete questionar o porquê ele quer fazer aquilo. Nos compete nos colocar no nosso lugar de criatura e clamar misericórdia. É isso que nos compete. Ele é o autor, ele tem direito de fazer o que quiser. A ilustração do vaso também, irmãos, aqui o texto nos traz dois vasos, né? Um vaso de honra e o vaso para desonra. O vaso é um instrumento e era algo muito corriqueiro naquelas casas. Um instrumento usado para colocar diversos líquidos. É um instrumento usado, assim também é o homem, ele é um instrumento de Deus. Até Faraó era um instrumento de Deus. Até Satanás é um instrumento de Deus. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Tudo que foi criado, ainda que seja contaminado pelo pecado, é instrumento de Deus. É um vaso nas mãos de Deus. E é usado, então, para uma determinada finalidade. Veja, tudo isso que acabei de falar está nesse texto aqui no versos 21 a 23. Ou não tem oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Vasos de honra, vasos de desonra. Deus é o Criador.
E ele então tem poder para decidir aquilo que será com aquele vaso. A sua misericórdia então é ressaltada ainda mais diante daqueles que são rejeitados. Veja, o verso 23 diz assim: tendo falado dos vasos de ira, ele diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Quando Deus exerce misericórdia em detrimento de exercer misericórdia para com outras pessoas, isso ressalta a sua misericórdia. Quando alguém, que inclusive foi até criado na igreja, alguém tão gente boa, uma boa pessoa, ou então alguém que está fora de igreja, mas ele não trai o cônjuge, não bebe, não fuma, não rouba, é certinho com o seu dinheiro, não deve ninguém, mas essa pessoa não é salva. Uma pessoa que matou gente, que acabou, arrasou, Deus alcança. Isso exalta a sua misericórdia. Uau, como Deus teve misericórdia com fulano. Ao ponto que então, ciclano, que tinha tudo para ser crente, se perdeu. Deus então, irmãos, ele faz o que quer. Deus faz o que quer com o ser humano. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira? Ele está livremente exercendo a sua vontade. Irmãos, deixe-me dizer. Permita-me, ouça bem estas palavras. Eu sei que muito crente usa a seguinte linguagem: fulano aceitou Jesus. Não é verdade? Mas você precisa saber o que está por detrás dessa expressão. Quando alguém cunhou e criou essa expressão, o sentido dela é que o homem podia escolher a Deus. Ele olhou para Deus, ele olhou para Jesus e quis aceitá-lo. É isso o sentido dessa expressão, ainda que você não creia nisso. Mas ele perguntou: é isso que você crê? É nisso que você crê? Que o homem livremente acordou um dia, refletiu na sua vida e disse: eu preciso de Jesus mesmo. Eu tenho muitas coisas boas na vida, eu já conquistei muitas coisas boas, mas eu sinto ainda um vazio do tamanho de Deus, eu preciso dele. Pronto, eu aceito Jesus. É isso que se quer dizer com essa expressão. Mas esse texto nos mostra, irmãos, que se alguém é alvo da misericórdia de Deus, a única causa disso é o querer dele, não do homem. Olhe para o texto. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suporta esses vasos de ira? E também, diz o verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. É o seu querer que faz se compadecer de alguém ou não. Não é o homem, nunca foi o homem. Nunca. Se o homem é deixado ao seu querer, ele irá para o inferno. E ainda assim será segundo o querer de Deus. Por favor, não diga mais fulano ou ciclano aceitou Jesus. Você não sabe o que você está carregando de significado quando você diz essas palavras. O motivo de alguém ser alvo da misericórdia, irmãos, é o querer de Deus, não é o querer do homem. Nunca foi. Nunca foi. Ainda que nós não possamos entender completamente como isso funciona. Como Deus é justo em decretar o pecado, mas ao mesmo tempo ele não criou o pecado. Como ele criou todas as coisas, mas ele não criou o pecado, sendo que ele decretou o pecado. Como isso é possível? Isso é o que a Escritura diz. E nós devemos receber
dizendo: Senhor, isso é com o Senhor, isso está na mente do Senhor. Eu não consigo entender. Eu só sei que é desta maneira. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Não entraremos no debate se Deus, o debate, né, que muitos gostam tanto do lapsarianismo, se Deus ele criou pensando antes de ele decretar, né, isso é acessar a mente de Deus, ok? Isso é pensar, o que é que Deus pensou antes? Ele pensou antes em criar o homem, ele decretou que assim seria a criação do homem, depois, ou melhor, ele pensou antes quem seria salvo e quem iria para o inferno, e depois quem seria criado e depois o pecado. Veja, tá até confusão na nossa mente, né? Pastor, o que é isso? Não estou entendendo nada. É um debate sobre um ajuste fino da teologia. E na prática, a diferença é: uns dizem que Deus decretou aqueles que seriam salvos, e ele, por consequência do seu decreto, então aqueles que ele também quis que outros fossem para o inferno. Outros dizem: não, Deus decretou quem vai ser salvo, Deus decretou quem vai se perder. No entanto, irmãos, nesse pequeno detalhe diante de toda a teologia, porque esse é um debate dentro da fé reformada, o que é claro aqui é que se alguém se perde, é de acordo com o querer eterno de Deus. Se alguém se entregou, se alguém não foi salvo, é porque Deus não quis. Talvez a gente começa. Nós vamos falar aqui no terceiro ponto da incredulidade. Algo que ilustra, que clareia mais por que alguém vai para o inferno. Mas, irmãos, antes de nós ficarmos procurando explicações, o que a pessoa fez para ela ir para o inferno, a resposta primeira é porque Deus quis. Porque Deus quis. E antes que você se escandalize com isso, lembre-se, você é criatura. Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus por isso? Quem é você? Eu estou lendo a Escritura. Eu estou lendo a Escritura. Se você é um crente da Igreja Reformada e você diz: eu não entendo isso, pastor. Eu vou lhe dizer: eu também não entendo. Ou melhor, eu entendo alguma coisa, mas eu não compreendo, ou seja, eu não entendo completamente. Mas se você disser: eu não aceito isso, há um grande problema. Porque você está lutando contra a Escritura e contra Deus. Infelizmente, isso é rejeitado na grande maioria das igrejas reformadas hoje. Isso ressalta a periclitante saúde da Igreja do Senhor. Ou seja, como a saúde da Igreja do Senhor hoje está no vermelho. Uma verdade tão clara na Escritura. Ela pode não ser compreendida, mas ela é muito clara. Ele quis, ele preparou, ele pensou naqueles que seriam vasos para a honra e ele pensou naqueles que seriam vasos para a desonra. Irmãos, isso deve trazer um efeito prático em nossa vida. Se você é um vaso para a honra, um vaso escolhido e usado por Deus para revelar o poder dele, o poder da sua glória, você então deve se dedicar dia após dia para honrar não o seu nome,
mas para honrar o nome do Senhor, para anunciar a sua misericórdia de todas as formas que você puder. No seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu lar, no relacionamento com os vizinhos, no seu trabalho, onde Deus também está. Ele não está apenas aqui, reunido no seu povo, ele está também no seu trabalho. E lá você também deve ser um vaso de honra. Ou melhor, você deve viver como vaso de honra. Porque nós não mudamos de vaso de honra para desonra. Ou somos vasos de honra, ou somos vasos de desonra. É um estado. Se você foi feito um vaso de honra, você nunca será mais feito um vaso para desonra. Então, viva honrando ao Senhor, fazendo o nome dele ser conhecido. Viva se impressionando com a glória dele. Viva olhando para você e todos os dias dizendo: Senhor, quem eu sou? Eu não sou digno da tua misericórdia. Eu não sou digno de ser um instrumento para anunciar a misericórdia do Senhor. Eu sou um pecador. Eu desprezo o Senhor em meu coração. Por vezes eu não quero vir para o culto. Por vezes eu até mesmo falto o culto quando eu poderia estar aqui. O Senhor me convoca, mas eu não venho. Eu ajo semelhante a Faraó, resistindo ao Senhor. Mas o Senhor me fez um vaso de honra. E o Senhor nunca mais vai deixar que isso mude. Eu sempre serei um vaso de honra. Irmãos, como isso deve nos trazer constrangimento e deve também nos trazer desejo de honrar o nome do Senhor. Veja, o texto continua. E diz no verso 20, de número 24, os quais somos nós, esses vasos de honra, somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E Paulo repete aqui aquilo que ele vem dizendo. Como Deus chamou, cumprindo aquilo que ele decretou na eternidade. Veja, aqui há um detalhe. Deus não apenas decreta o final de todas as coisas. Ele decreta os meios também. Ele não decreta o final e diz tchau até o fim, até a linha de chegada. Quando você chegar na linha de chegada, eu vou estar lá. Não é assim. Veja, olha o verso 24. Os quais somos nós a quem chamou. Ele está falando da pregação da palavra, do anúncio do evangelho. Quando então acontece a vocação eficaz, a chamada do pecador ao arrependimento. Deus decreta todas as coisas. E ele chamou também os gentios, não só os judeus. E Paulo então nos mostra que essa é uma verdade do Antigo Testamento. Citando Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, amada a que não era amada. E no lugar onde se lhes disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Isso é mais uma vez algo difícil para o judeu. O judeu que se dizia filho de Abraão, tinha a lei, todas as suas regras. Os judeus, entenda o que eu estou dizendo aqui, aqueles que eram cheios, né, ali da lei de Deus, memorizando-a, mas não recebendo Cristo em seu coração. E então ele ouviu que pessoas que viveram suas vidas em idolatria, em imoralidades terríveis, Deus disse: pois você é meu povo. É isso que está escrito. E mais uma vez brilha a graça, a maravilhosa graça de Deus. Pessoas que tinham uma vida terrível, Deus alcança com o seu evangelho. Mas ele também diz a Israel no verso 27, pois ele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Essa é uma passagem de Isaías que nos fala da punição que Deus iria derramar sobre o seu povo,
sobre Israel étnico. Ele iria enviar os inimigos. O judeu, dizia: eu sou filho de Abraão. Nós somos como a areia do mar. Promessa de Deus. Pois então Deus disse: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, vai ser salvo o remanescente. Não basta ser judeu étnico. Não basta ser parte da igreja. É o remanescente. Vimos na última pregação como dentro do Israel étnico, Deus tem o Israel, o seu Israel. Como dentro da igreja, daqueles que são membros da igreja, Deus tem aqueles com quem ele tem verdadeira aliança. Ou melhor dizendo, uma aliança de coração. O texto aqui finaliza na segunda parte, irmãos, dizendo no verso 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não sustentasse o seu remanescente, o próprio Isaías disse, nós os teríamos tornado como Sodoma e como Gomorra. Você já disse em seu coração, nunca? Esse pecado, nunca? Eu não. A Escritura diz, se não fosse Deus, nós seríamos iguais. Mas ele mantém vasos de honra. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus não é o autor do pecado. E ele chama gentios fora de Israel. Ele chama pessoas fora da igreja para si. E chegamos ao terceiro e último ponto, onde vemos aqui a incredulidade dos reprovados. Diz o texto, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Tendo falado, então, que Deus rejeitou alguns homens, porque era de conformidade com sua vontade eterna, agora o Espírito Santo nos mostra aqui, que Deus nos mostra que também há pecado, e como há pecado naqueles que são reprovados. A incredulidade deles é citada aqui. Aqueles que não buscavam a Deus, aqueles que não tinham a lei, como Paulo diz em outro lugar, são eles mesmos que são justificados e perdoados dos seus pecados. Por que lei? Pela lei da fé, e não pela lei das suas próprias obras. É isso que diz o texto. Assim como muitos judeus acreditavam que podiam ser perdoados por aquilo que faziam, por cada obediência que eles prestavam a Deus, externamente. Pensavam que isso era uma moeda de troca perante Deus. Diz o texto, veja, essa lei, verso 32, ela não decorreu da fé, e sim como que das obras. E ele diz uma grande verdade que pode ser escândalo para muitos. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra? Quem é essa pedra de tropeço? Verso 33, eis que ponho em Sião, ele está citando aqui, Isaías. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é a rocha, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo? Jesus Cristo. É a pedra de tropeço. Talvez isso faça seu coração ficar assim, Senhor, como assim? Jesus é tropeço? Sim, ele é a pedra de tropeço que Deus coloca no caminho dos perdidos para que eles tropecem e caiam.
Irmãos, que verdade dura, não é? E como de fato os líderes judeus tropeçaram em Cristo? Porque o sistema de fé deles era um sistema meramente externo. Quando Cristo veio acabar com isso, ele começou no Sermão do Monte dizendo: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ele acabou com o sistema de fé de que se você faz direitinho aqui, se você dá o seu dízimo, se você dá o dízimo do coentro da hortelã, se você faz direitinho tudo isso aqui, você vai ser salvo. Jesus já acabou com isso. E os judeus tropeçaram nele, porque eles queriam uma religião de obras. Toda religião que não é o Evangelho de Cristo é uma religião de obras. Pode refletir nisso. Pode examinar. O Espiritismo, você tem que dar coisas para as pessoas. E assim você vai tirando o karma, você vai tirando as coisas ruins das outras vidas passadas, dizem eles. Catolicismo romano, você se apega a coisas que faz. É Jesus, mas também tem isso. Toda religião que não é o Evangelho de Cristo é uma religião de obras. E toda religião de obra tropeça em Cristo. Ele é uma pedra de tropeço colocado no caminho deles para que eles tropecem. É claro, irmãos, que não há nenhum pecado em Cristo. Não há nenhum problema com ele. O problema está no coração daqueles que tropeçam. Eles tropeçam porque eles não querem a verdade. Porque eles não querem crer em Cristo. Eles tropeçam porque eles querem rejeitar a Cristo. Eles tropeçam porque querem ser a sua própria salvação. Eles tropeçam porque eles queriam produzir a sua salvação e rejeitar a salvação do Filho de Deus que morreu na cruz. É por isso que eles tropeçam. E de fato tropeçarão. Porque aquele que rejeita a misericórdia encarnada de Deus, certamente tropeça. Foi ele quem disse: eu sou o Senhor do sábado, o Senhor do dia do descanso. E os judeus queriam que todas aquelas regrinhas que eles cumpriam no dia do descanso salvasse eles. Jesus disse: eu sou o Senhor, e isso escandalizou eles. Ele perdoou pecados, isso escandalizou os judeus. Só Deus? Como assim? Só Deus pode perdoar pecados? Sim, Ele é Deus. O meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Isso escandalizou os judeus, os líderes judeus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como estava profetizado. E você? O simples Evangelho de Cristo. O simples Evangelho que cobra de você a fé nele e a sua simples lei. Uma lei que diz: um dia em 7 vocês vão me adorar, porque ele ressuscitou neste dia. Isso é pesado para você? Isso é tropeço para você? Você tem problema com isso? Talvez você esteja tropeçando em Cristo. Como o dia do Senhor, irmãos, é menosprezado por muitos da igreja hoje. Como? Viver o simples Evangelho, servir os irmãos, se sujeitar à Escritura, é tropeço para muitos na igreja. Faz com que muitos na igreja fiquem com o sangue quente. E se a pregação fiel te faz ficar com o sangue quente, você está tropeçando em Cristo. Não há problema com o que prega, ou melhor, com o que é pregado, mas há problema
no seu coração. E o Senhor Jesus mesmo, em quem talvez você tenha tropeçado, está vindo a você de forma graciosa, dizendo: deixe essas coisas. Creia em mim, viva para mim. Irmãos, que texto duro, de fato. E se o texto é duro, não há como a pregação não ser dura. Mas igualmente, é um texto que nos mostra a misericórdia de Deus. Porque se Ele se compadeceu de ti, tenha certeza, não foi por alguma coisa que você fez. Pelo contrário, o que você fez afastaria a misericórdia dele. Mas Ele quis. E a beleza da doutrina da predestinação, da eleição, é que quando Deus exerce a misericórdia, Ele não está sendo forçado por nada, nem ninguém. É o seu querer. Deus tem misericórdia de você? Apesar dos seus pecados, Ele te ama e te abraça. O seu amor te alcança. A graça que cantamos aqui, a maravilhosa graça, ela é maior do que o teu pecar. Veja que essa doutrina não deve produzir terror no coração do povo de Deus. Pelo contrário, ela deve produzir profunda gratidão. Experimentar esse amor, contemplar a doutrina da predestinação e da eleição, deve produzir no coração do povo de Deus alegria, consolo, porque nós somos dignos da ira de Deus, mas Ele não quis. Por que, Senhor? Porque Ele não quis. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver alegres e felizes nessa doutrina e nas restantes da Escritura, vivendo como vasos de honra para a glória dele. Amém.